Senhoras e senhores, o presidente da República, Michel Temer, acompanhado do ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marco Jorge de Lima, do presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Sérgio Leite de Andrade, do presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz, do presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes, do ex-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Alexandre de Campos Lira, e Marcos Eduardo Faraco, vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras do ex-presidente do Instituto Aço Brasil, Alexandre de Campos Lira. Senhor presidente, senhor ministro, é um prazer novamente recebê-los aqui esse ano no Congresso do Aço, assim como ano passado em Brasília. Agradecemos a deferência ao nosso setor. Presidente, eu gostaria de comunicá-lo que, devido às regras e à governança do nosso Instituto, onde existe uma alternância na presidência do Conselho Diretor, hoje eu tive o prazer, a satisfação de passar o cargo de presidente do Conselho Diretor para o Sérgio Leite, da Usiminas. Agradecemos de novo ao senhor, ao ministro Marco Jorge, por todo o apoio que deram ao nosso setor, principalmente nos últimos 2 anos. Eu tive o prazer de interagir com o senhor, com o ministro Marco Jorge, com toda a equipe do governo. De novo, agradeço o reconhecimento e o prestígio que o senhor deu ao nosso setor. Peço, então, agora ao Sérgio para fazer a palavra dele e proferir também o convite ao presidente para o discurso. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, que nos honra aqui no Congresso do Aço Brasil com a sua presença. Presidente, é uma honra tê-lo novamente em mais um Congresso Aço Brasil. Esse é a oportunidade em que reunimos a indústria do aço no Brasil, com seus executivos, técnicos e stakeholders, para debater sua situação atual e perspectivas. Gostaria, neste momento, de saudar a todos os presentes, em especial aos siderurgistas, na pessoa do nosso decano, membro do Conselho Consultivo do Instituto Aço Brasil, Dr. Jorge Gerdau e Johann Peter. Dr. Jorge Gerdau é uma... Dr. Jorge Gerdau, um dos líderes empresariais desse país, é uma presença extremamente importante no nosso Instituto Aço Brasil ao longo das últimas 5 décadas. A ele, neste momento, eu presto uma singela homenagem com o nosso respeito e admiração de todo o Conselho Diretor do Aço Brasil, Dr. Jorge. Que bom tê-lo conosco neste momento tão especial. Presidente, acabamos de concluir o primeiro painel de nosso Congresso, debatendo, com participação do ex-ministro Delfim Neto e do presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz, sobre indústria, isonomia ou protecionismo. Neste painel ficou evidenciada a nossa grande preocupação com o risco de uma abertura unilateral da economia brasileira num mundo cada vez mais protegido, senhor presidente. Fazemos aqui, a Vossa Excelência, um apelo de que não seja permitido esse ataque à indústria brasileira, considerando que todos os países que alcançaram um bom nível de desenvolvimento econômico e social tiveram a indústria como mola propulsora do seu crescimento. Precisamos revitalizar a indústria brasileira, senhor presidente. Convido todos, neste momento, a ver o vídeo institucional do Instituto Aço Brasil.
Eu tenho uma história para te contar. Ela fala de como acompanho você, de como a gente se conhece faz tempo. É uma história que começa tão simples como mãos recolhendo pequenas pedras. E quem saberia onde ela ia dar? Transformou a vida como nunca antes. Com você, construo mundos possíveis. Com nosso trabalho, das fundações às paredes, sou abrigo para grandes e pequenos sonhos. Sonhos que movem a gente, com a velocidade do vento, das águas, com a velocidade do som. Som de quem desenvolve um país continental com a união de todos. Desenvolvimento que ecoa alto, transformando não só a vida de pessoas, mas a economia de todo o país. Som que alcança o que a gente tem de único, bem lá dentro. Para as mais diversas formas de se expressar, me moldo de acordo com as visões mais inovadoras. Participo do compartilhamento das experiências de bilhões de pessoas, levando sua mensagem cada vez mais longe. Porque até onde você acha que não estou, participei de perto para tornar possível. Para que você possa tocar, saborear e se inspirar. E quando você acha que chegou minha hora, eu volto. O tempo é uma gota nessa história que lhe conto. Nada nesse mundo é tão reciclável como eu. E que sejam infinitas as vezes que seja aproveitado, pois não perco a qualidade. Porque sou fruto da vontade de conhecer mais, de explorar até onde a tecnologia pode alcançar, preservando a beleza do mundo para as próximas gerações. Estou em tudo que você viu, nos maiores feitos, nos menores detalhes. Estou com você. Eu sou o aço. E essa é nossa história. Senhoras e senhores, neste momento teremos a honra de ouvir o pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República, Michel Temer. Bem, eu quero muito cumprimentar o Sérgio Leite de Andrade, presidente recém-escolhido, recém-nomeado, que certa e seguramente vai seguir as pegadas do Alexandre Campos Lira, que é ex-presidente, e que acabou de introduzi-lo. E eu estou até muito impressionado com a leveza das manifestações ou com a rapidez das manifestações, o que significa que os senhores estão tendo aqui um congresso da melhor qualidade e da melhor suposição, não é? Com debates importantíssimos, como ocorreu, de fato, no ano passado. E por isso que eu digo que é uma satisfação participar novamente deste congresso. Portanto, eu quero, neste momento, também saudar o Marcos Jorge de Lima, ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o deputado federal Carlos Melles, o Jorge Gerdau, professor, nosso decano do Conselho Consultivo do Instituto do Aço e Açúcar, e quero, doutor Jorge, prestar-lhe uma especialíssima homenagem, porque é interessante como, ao longo do tempo, eu tenho sempre dito, redito, afirmado e reafirmado, Marco Polo, que é importante casar a iniciativa privada com a atividade pública. Mas, neste mistério, o que eu tenho observado ao longo do tempo, e eu já tenho uma relativa estrada política, é que, desde o meu começo na vida pública, eu percebo o doutor Jorge Gerdau participando das questões de natureza pública, portanto, trazendo suas achegas, seu pensamento, sua manifestação, suas teorias a respeito da reforma tributária e outros tantos temas ao longo do tempo. Por isso, se me permite, eu gostaria de ouvir mais um aplauso para o doutor Jorge Gerdau. Quero saudar o José Ricardo Roriz, presidente da Fiesp, o Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, o Marcos Eduardo Farato, vice-presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, o Moreira Ferreira, que eu vejo aqui à frente, saudar todos os senhores e senhoras e dizer que vim aqui no ano passado e fiz questão de voltar agora para
prestigiar este importantíssimo setor de nossa economia e para falar quanto temos avançado ao longo do tempo. No ano passado, nós sabíamos que a cirurgia brasileira vivia um momento crítico. Eu me recordo, quando aqui estive, um momento preocupante do setor da siderurgia. E reconheço que o ano passado, ano de 2016, mais apropriadamente, foi dos mais difíceis para a nossa indústria. Mas eu acho que juntos, meus senhores e minhas senhoras, nós revertemos esse quadro, especialmente a partir de agosto de 2017, quando aqui estive, e a produção do aço já apresentava crescimento em relação ao ano anterior. Até interessante, se alguns diziam que essa recuperação não seria sustentável, hoje, um ano depois, nós temos a segurança de afirmar que ela é sólida e veio para ficar. Eu não quero cansá-los com números, talvez estes números já tenham sido mencionados aqui, mas este ano, pelo que pude apurar, a produção de aço já cresceu 3,4%, não é isto? Em relação ao ano passado. As vendas ao mercado interno expandiram-se em mais de 10%, e o valor das exportações teve aumento de mais de 15%. Portanto, o setor seguirá crescendo. Nós sabemos que ainda são muitos os desafios, mas eu quero sair do discurso um pouco formal para fazer um discurso informal. Eu quero recordar aos senhores e senhoras que, quando nós assumimos o governo, nós tínhamos uma inflação que estava em menos 6%, precisamente no mês de maio de 2016. Quando chegou ao final do ano, nós estávamos com uma inflação de menos 3,6%. Aliás, perdão, PIB, estou falando do PIB, menos 3,6%. Em maio, PIB, menos 6%, ou seja, nos 7 meses que estivemos à frente do governo em 2016, nós evoluímos substancialmente, reduzimos para 2,4% no PIB. No ano seguinte, nós já fomos para 1% positivo do PIB brasileiro, a significar que em 2017 nós avançamos 7 pontos no PIB. E agora, em 2018, eu confesso aos senhores e senhoras que, se não fosse esta greve dos caminhoneiros, que vocês sabem que paralisou temporariamente o país, criou os maiores problemas, nós tínhamos um PIB estimado de 3,2%, que, de qualquer maneira, agora está no PIB positivo de 1,49%, 1,50%, mais ou menos isso. Por que eu falo deste fato do PIB, conectado naturalmente à inflação, que nós conseguimos reduzir substancialmente, e, de igual maneira, em relação aos juros? Porque isso importa, naturalmente, em crescimento do país. E também para revelar que nós temos atuado em todas as frentes. Na frente externa, convenhamos, nós trabalhamos em estreita colaboração com o setor siderúrgico. Ainda agora, quando nos Estados Unidos se sobretaxou, a questão do aço, nós tivemos muitas reuniões, e nestas reuniões e contatos que o Itamaraty providenciou junto aos Estados Unidos, que o ministro Marcos Jorge lá esteve inúmeras vezes com os senhores, inclusive, nós conseguimos reduzir aquele gesto inicial do senhor presidente dos Estados Unidos, que onerava enormemente a nossa indústria. E hoje, de qualquer maneira, nós estamos num passo razoável em relação a essas exportações. Portanto, nós encontramos soluções para as dificuldades do setor siderúrgico. Mas eu quero acrescentar mais algumas coisas relativamente ao nosso governo. Interessante, eu percebo que muitas e muitas vezes se diz assim, o desemprego não reduziu. Digo eu, nós paralisamos a queda do desemprego. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos hoje mais de 600 mil
carteiras assinadas oficialmente. Nós temos também mais de 2 milhões de postos de trabalho abertos em função, precisamente, desta questão, por isso mencionei a inflação, mencionei a queda dos juros, tendo em vista os programas do governo. Eu menciono aqui o caso, por exemplo, do Bolsa Família, que nós demos lá aumentos acima da inflação e, ao mesmo tempo, estabelecemos um programa chamado Progredir, para fazer com que as pessoas possam ter uma verdadeira inclusão social. Vocês sabem que nós abrimos um crédito de 7 bilhões de reais para que aqueles que ganham até meio salário mínimo possam obter um empréstimo até 15 mil reais e possam estabelecer uma pequena atividade. E é curioso notar que nos primeiros 3 bilhões de reais, primeiro crédito aberto, isto alcançou 1.100.000 empréstimos. Sequencialmente, nós abrimos mais 4 bilhões de reais, que vai atingir certamente mais 2 milhões de empréstimos no nosso país, portanto, fazendo uma verdadeira inclusão social. E também tomamos providências nesta área. Os senhores sabem que nós atualizamos o regulamento do Código de Mineração, que era da década de 60. Estabelecemos para toda a cadeia de produção mineral regras mais compatíveis com as realidades contemporâneas. Portanto, nós estamos construindo um Brasil mais moderno, uma economia mais competitiva, com menores custos, um país que cresce e gera oportunidades. Eu dou exemplo aqui de um tema que talvez diga respeito aos senhores, a reforma trabalhista. Os senhores sabem que há muito tempo se falava na modernização trabalhista e nós conseguimos levá-la adiante neste governo. E levamos adiante neste governo mediante uma das palavras que é condutora da nossa atividade governamental, que é o diálogo. Nós não só produzimos diálogo com o Congresso Nacional, mas produzimos diálogo com a sociedade. Para falar da reforma trabalhista, eu devo enfatizar que não foi uma coisa, digamos assim, que surgiu do governo para baixo, não. Nós dialogamos com as federações de indústria, de serviços, com as federações sindicais e conseguimos produzir um texto acordado. Tanto que, quando remetemos a reforma trabalhista para o Congresso, falaram de um lado 7 associações empresariais e 7 associações sindicais. Portanto, eu estou falando isto porque a reforma trabalhista trouxe uma modernidade para as relações de trabalho que deve ser sempre relembradas. Na questão fiscal, os senhores e as senhoras sabem o que nós fizemos. Quando nós estabelecemos o teto dos gastos públicos, nós partimos da concepção trivialíssima de que ninguém pode gastar mais do que aquilo que ganha, mais do que aquilo que arrecada. E nós temos um déficit extraordinário no nosso país. Quando chegamos, o déficit era de 179 bilhões de reais, pautado principalmente pela Previdência Social. A Previdência Social já, mais ou menos, orçava, naquela época, em 280 bilhões de reais o déficit, com arrecadação, poderia ficar em 179 bilhões. E agora, a previsão é de 159 bilhões. E nós fizemos algo responsável, ou seja, nós propusemos uma emenda à Constituição que prevê um prazo mínimo de 10 anos para a revisão do teto constitucional, não é? Porque supõe-se que você reduzindo de 179 para 159, para 139, e especialmente quando fizermos a reforma da Previdência, em breve tempo, aquilo que arrecadamos é aquilo que vamos gastar. Isso é que dá estabilidade ao nosso país. Por isso que nós dizemos que nós começamos pela questão fiscal, que era, na verdade, o centro, né, o epicentro da recessão em que havíamos sido mergulhados. E nós, portanto, acho que restauramos um pouco a confiança na trajetória da nossa dívida pública. E não há crescimento sustentado sem contas públicas em ordem. E, com isto, nós
na verdade, estamos restaurando as bases para o funcionamento da economia. Esta é a grande realidade. Não vou repetir aqui os dados da inflação, os dados dos juros. Nós estamos muito abaixo do centro da meta na inflação, que hoje é de 4,5%. E fizemos, é interessante, fizemos alguns atos. Eu não sei se as pessoas todas se apercebem, mas quando nós resolvemos, por exemplo, liberar as contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eram contas inativadas, que lá estavam à disposição do governo, as suas verbas, quando eram verbas do trabalhador. Isso significou um aporte na economia de 44 bilhões de reais, significando o saque feito por 25 milhões de trabalhadores. Para onde foi essa verba? Foi para a economia, foi para o varejo, para a indústria, para tantas outras atividades. Agora ainda estamos autorizando o saque do PIS/PASEP, que vai importar mais ou menos num aporte de cerca de 25 a 30 bilhões de reais para a economia. E o senhor sabe uma coisa curiosa, eu devo aqui contar, essa conta do PIS/PASEP, ela ficou congelada em 5 de outubro de 1988, tanto a contribuição referente ao trabalhador da iniciativa privada, como o trabalhador da iniciativa pública, do setor público. E estão lá, paralisadas, não sendo, na verdade, uma verba que o Estado apenas pode desfrutar, mas uma verba daqueles que contribuíram. Nós estamos liberando essas verbas, mais um aporte para a economia. No mesmo fundo de garantia, nós mudamos a forma de remuneração de tal sorte que o fundo de garantia ganha muito mais, tem um rendimento muito maior do que tinha no passado. E, tendo este rendimento maior, está nos permitindo que nós dividamos, ou seja, metade vai para o trabalhador e metade fica no fundo governamental. Só neste semestre, são 6 bilhões e 200 milhões que nós estamos entregando aos trabalhadores brasileiros, ou seja, movimentando a economia. Portanto, eu quero aqui dizer, em palavras finais, que eu sei das dificuldades, sei a preocupação com o protecionismo, e o presidente tem razão, em todos os momentos em que falo nos organismos internacionais, eu critico o protecionismo lá de fora, que é um protecionismo contra a nossa indústria. Ao contrário, nós temos que nos proteger aqui em relação à nossa indústria. E este tema tem sido tratado com muita frequência e com o meu apoio, com o meu aplauso, eu tenho feito exatamente isso. E aqui, só para concluir, eu quero dizer que no ano passado, quando estive aqui, eu disse que a palavra aço nos remete não apenas a uma liga metálica, mas também a ideia de resistência, de força, de vigor. Esta é a ideia da palavra aço. Pois eu penso que é exata e precisamente isso que nós temos visto. A indústria siderúrgica brasileira demonstrou sua resistência durante a pior crise que o Brasil já passou. Demonstrou sua força durante o período de recuperação que atravessamos. E demonstrará, tenho certeza, cada vez mais seu vigor neste novo ciclo de prosperidade inaugurada no nosso país. Nós continuaremos a trabalhar, brasileiros com brasileiros, em nome de um país cada vez melhor. E, por isso, eu quero saudá-los mais uma vez por este congresso. Ainda há pouco lá fora, eu dizia que estes encontros anuais são importantíssimos para a troca de ideias entre os produtores e, de igual maneira, para que ouçam e transmitam informações e dados àqueles que vêm participar dos respectivos painéis. Portanto, é com este vigor, com esta força, com esta resistência, com este temperamento, digamos, pautado pelo aço, que eu desejo sucesso ao trabalho dos senhores. Muito obrigado.